entrou cabisbaixo, não sei como foi a sua noite, não sei como foi o seu final de semana, mas eu tenho certeza que o Senhor está aqui nessa manhã, amém? E diante dele até precisar mais saudade e alegria, amém? Você vai ser renovado, vai ser transformado, vai beber do sangue, vai participar do corpo de Cristo. Então isso é motivo de celebrar, isso é motivo de se alegrar na presença do Senhor, amém? Não, estamos para Cristo, amém? Diga amém! Isso, vamos celebrar o Senhor, vamos cantar, porque o Senhor está aqui, Ele se move neste lugar, amém? Vamos aplaudir ao Senhor.
E sim, nós devemos seguir os seus passos. Amém? Irmãos, nós vamos encontrar uma canção e o nome dela se diz Bondade de Deus. Cadê o Eduardo? Está lá? Eduardo? Tá? Eu quero que você leia comigo uma passagem. Está em Salmo 139. Rapidinho. Salmo 139, e o verso é 5, diz assim: Tu me cercas em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim é maravilhosa, tão alta que eu não posso atingir. Para onde irei? Para onde irei no teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, tu ali estás. E se eu fizer do céu a minha cama, eis que ali também estás. Se eu tomar asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me cobrirão, então a noite será como luz ao redor de mim. Nem ainda as trevas me esconderão de ti. Mas a noite resplandece como o dia, e as trevas são para ti a mesma coisa. Amém? Esse verso, irmão, diz sobre o Senhor nos cercar, diz sobre como Ele nos ama. Ele diz aqui: se eu estiver em trevas, Deus, se eu não estiver vendo nada, até ali o Senhor está. E essas trevas serão como luz ao meu redor. Ele nos segue de volta, amém? Ele vai ao nosso diante. Se eu estiver na extremidade, Ele está conosco. Se eu subir até os céus, Ele está comigo. Aonde eu estiver, a bondade, a fidelidade do Senhor está conosco. O nosso Deus é bom em todo tempo, amém? O nosso Deus é fiel em todo tempo, amém? Então eu quero que você aprenda esse refrão comigo, que diz que Ele é fiel em todo tempo. Mas eu quero que você
Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou na sua oração. Desde quando me levou até a vida, eu cantarei a bondade de Deus. Esse é o todo tempo, e todo tempo tu és Sua palavra diz que quando nós chegamos diante de Ti, o Senhor verdadeiramente nos ouve. Hoje é Santa Ceia. É dia de comemorarmos o grande sacrifício do Senhor em nosso favor, em nosso benefício. Então, Pai, que seja assim da Sua palavra. Que seja assim para que todos saibam que o Senhor é bom e a Sua vontade é sempre. Essa é a graça, meu Deus, que nós viemos aqui hoje usufruir. É o que eu te peço, Senhor, crendo naquilo que o Senhor fala, conforme a sua palavra, em nome de Jesus, e te dou graças. Dê para ele uma linda e forte salva de palmas. Graças a Deus. Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Bom dia a todos. Pois bem, eu vou entrar aqui na mensagem, depois a gente ora um pouco mais, canta um pouco mais, para que você entenda aí o significado dessa letra, que você possa usufruir de fato de algo muito bom, que é a bondade de Deus. Se você trouxe a sua Bíblia, por favor, abra no livro do Salmos 106, versículo 1. Salmos 106, versículo 1. Nós vamos falar aqui sobre essa realidade, essa capacidade de Deus. E Ele não perde essa capacidade nunca. Ele vai ser assim sempre. Todo dia, toda hora, todo momento, você tem que crer nisso. E aí, então, você vai usufruir. Diz aí, ó, o Salmos 106, 106, versículo 1, diz aqui, ó, louvai ao Senhor. A primeira característica que você tem que aprender é dar louvor ao Senhor. Ou seja, você saber que você está cantando, você está elogiando, né? Porque louvar não quer dizer só cantar, mas também a palavra louvor quer dizer elogio. Então você tem que aprender a quem que você está se reportando. Você está cantando aquele que é Senhor. Ele é Senhor sobre todos os problemas, Ele é Senhor sobre todas as doenças, Ele é Senhor sobre todas as pessoas, Ele é Senhor sobre todos os seres vivos, Ele é Senhor sobre as tempestades, Ele é Senhor no céu, Senhor na terra, Ele é Senhor até no inferno, Ele é Senhor em todo tempo e sempre há de ser. Às vezes nós nos reportamos a Ele como se Ele fosse um igual, como se Ele fosse parecido com muitos outros que também são senhores, mas só que esse aqui, Ele é Senhor dos senhores, Ele é acima de todos, Ele é superior e supremo em relação a todos. Então louvar essa característica de Deus, é você dar a Ele a oportunidade de fazer por você aquilo que Ele pode fazer. E diz aí, louvai ao Senhor, porque Ele é, vou perguntar de novo, mas Ele é bom. Ele não deixou de ser.
Esse é tão presente hoje como foi quando foi escrito os Salmos. Ele nunca deixará de ser. Agora o aqui representa comunhão, representa o momento, representa aquela hora do momento difícil que você está passando, da luta. Sempre fazer algo bom em seu favor. Nunca vai faltar. Ele sempre vai estar ali à disposição para abençoar você. Fazer de você uma pessoa bem-sucedida. Tem uma coisa aí, de repente, curto, né? Mas essa é a regra. A bondade dele tem que prevalecer. E você precisa estar sempre atento a essa situação. Ele não deixará de ser nunca. E se nós entendermos isso, as coisas sempre vão ser mais fáceis. Nós vamos resolver coisas com mais facilidade. Nós vamos usufruir da bondade de Deus, porque entendemos que Ele nunca deixará de ser. Essa é a regra que eu e você precisamos entender. Então ele diz aqui claramente: o Senhor é bom, e porque a sua benignidade é para sempre. Essa é a regra, é para sempre. E você precisa entender: você é sempre a mesma pessoa? Você acredita que Deus é sempre o mesmo? Que Deus não tem variação de mudança? Que Deus não mudou, seja por conta da situação, por conta de uma dificuldade, por conta de um vacilo seu, por conta de uma transgressão, por conta de um pecado, por conta de alguma coisa que possa ter saído errado? Isso não fez Deus mudar. Isso não faz Deus mudar. Ele continua sendo o mesmo. E vai continuar. Ele não pode, em hipótese alguma, negar a sua própria natureza. Ele vai continuar sendo Deus em todos os tempos. Em todos os tempos, ele continuará Deus. Porém, para que isso funcione, eu tenho que ter esse entendimento, que Ele é bom e que a sua bondade ou a sua benignidade é para sempre. Não pode falhar, não pode faltar nunca. E por que é importante isso? Ele diz aí, versículo 2. Quem pode referir as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? A entender isso, benignidade é para sempre, que ela é diária, ela está todos os dias, sempre à sua disposição. Você então pode ser candidato, aliás, você se torna um candidato a ser esse tipo de pessoa. Quem poderá referir as obras poderosas do Senhor? Então aqui, para fazer um trocadilho bem fácil para você entender, Jesus quer usar você e a mim como um marketing, em relação a uma propaganda, ou marketing, como diz, em relação à bondade dele. Ele quer ser bom, ele quer fazer algo benéfico, ou ele quer ter benignidade em nossa vida, para que isso reflita na vida de outros. Mas aí você não acorda, você não desperta. Aí tem um monte de coisa errada na tua vida, tem um monte de vacilo que você comete, um monte de erro, um monte de cabeçada que você dá, e etc e tal. Mas não há em você aquele sentimento de dizer assim: mas peraí, se Deus é bom, por que Ele me deixa ser assim? Ou, melhor dizendo, se Deus é bom, por que eu estou dessa forma? Por que eu vou começar ou continuar fazendo burrice na vida, dando cabeçada, sendo o otário da história, se Deus me fez para ser o herói, para ser o vencedor? É isso que você deveria se aperceber todos os dias. Não, se Deus é bom, então eu quero essa bondade, eu quero viver. Deus, então mostra aí a sua bondade em tal área da minha vida. Faça uma determinada benignidade. Mude uma determinada situação. E a partir do momento que você passa a entender isso, você vai começar a usufruir da bondade de Deus. Mas você tem que fazer isso diariamente. É como esse louvor que nós vamos ministrar novamente, para que você grave, para que você tenha ele em mente, no coração. Eu dormi cantando ele, acordei cantando, e desde quando Deus falou comigo, que foi no final do mês passado, em que estava ali orando e tal, falando com Deus algumas coisas, e aí me deu um estalo assim para mim procurar louvor que fala da bondade de Deus. Coloquei lá no YouTube e aí apareceu este louvor. E desde então tem sido quase que um fundo musical para mim nas minhas orações. Mas o caso é esse, como você cantou aí, né? Tu és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão
tão bom, não muda. Mas nós mudamos. Nós erramos, tropeçamos, às vezes caímos, às vezes desanimamos e aceitamos aquele sentimento do Satanás. Eu estava lembrando ontem, Deus me fez lembrar de um livro da Joyce Meyer que conta Campo da Batalha da Mente. E nesse livro ela fala algumas coisas que na época ajudou muitas pessoas que eu vivia dizendo. E ela fala sobre espíritos opressores. Pessoas que vivem com aquele sentimento de uma coisa ruim, aquele sentimento de tristeza, de angústia. Aprenda quando estiver passando por isso, já dá um peteleco na cara do capeta, rapidinho aquilo vai embora. Mas muitos aceitam baseado em situações. É porque eu discuti com o marido, é porque minha filha está doente, é porque eu estou devendo muito. Não, é um demônio mesmo. É um demônio mesmo. A hora que você entender isso, quando vier aquele desânimo, aquela vontade de chutar o pau da barraca, aquela vontade, né, de abaixar a guarda, tornar-se até deprimido, ofendido, maltratado pela situação da vida, você dá um peteleco no capeta e de imediato ele vai embora. Porque ele sabe, o demônio sabe, que esse Deus a quem chamamos de Pai, ele é um Deus de bondade, ele é benigno. E ele é quando? Sempre. Em todos os momentos. Ele é benigno quando o camarada está por cima da carne seca, ele é benigno quando ele está por baixo, se for o caso, ele é benigno quando ele está saudável, se ele enfrentar problema de saúde, ele continua sempre o mesmo. E ele é assim todos os dias. A palavra sempre aqui reflete, quer dizer isso, refere-se a diário. Ele é o Deus que nos dá o pão nosso de cada dia. Ele é o Deus que está sempre conosco. Ele é o guarda de Israel, que ele não dorme, não cochila, não vacila. Ele é aquele que vai estar sempre à nossa disposição. 24 horas por dia, ele vigia. Ele está ali na sua posição, na sua guarda. Eu me lembro o caso de uma pessoa que disse que, aliás, um testemunho de uma irmã, que ela contou que ela, não sei, à noite, antes de dormir, ela sentiu assim uma coisa ruim, uma coisa assim, né, como ela própria disse, parece a presença do Satanás, pastor, aquele negócio ruim, aquele peso. E aí, então, ela não tinha hábito de fazer uma oração mais assim aprofundada. Mas naquele dia ela entendeu, tem alguma coisa de errado. E pode acontecer quando eu estiver dormindo. E ela então orou. E orou com certeza, orou com fé, orou com segurança. O Senhor é aquele que me guarda, o Senhor é esse, aquilo, outro e tal. Naquela noite, à noite, no sono, ela teve um ataque cardíaco. E o doutor disse, olha, está viva, não sei por quê. Porque o nível do ataque era para a senhora ter morrido. Você vê, a noite anterior ela entendeu, ela compreendeu, tem alguma coisa errada. E ainda, inclusive, Deus conseguiu mostrar para ela que ia acontecer enquanto ela dormia. Então, ao invés dela ir babar e já dormir logo como tinha costume, naquela noite ela orou. E orou com fé, com coragem, com foco. Depois, de manhã, descobriu-se por quê. E ela acordou, estava no Unicor, aí na Rebouças. E se não corresse com ela, e o nível do ataque que ela teve, era para ela ter morrido. Deus sabia disso. Por isso, deu um toque para ela, sensibilizou o coração dela, para que ela pudesse, então, orar na noite anterior, para que aquilo não viesse matá-la. Deus é Deus em todo o tempo. Ele é fiel em todo o tempo, Ele é bom. Ele é bom quando a gente está dormindo, Ele é bom quando a gente está passeando, quando a gente está viajando, quando está trabalhando, quando está dirigindo, quando está tomando banho. Ele é bom quando a gente está na igreja. Ele é bom em todo o tempo. Agora, nós precisamos entender essa realidade. Aí ele diz assim, ó, quem poderá referir as obras poderosas do Senhor? Então veja que ele faz obras poderosas. Quem anunciará os seus louvores? Quem poderá ser uma fonte de testemunho para mostrar para esse mundo perdido aí, esse mundo cheio de problemas e situações, que ele é Deus? Quem quer se candidatar a isso? Existe uma característica dessa pessoa. Versículo 3 diz a resposta. Diz aí, bem-aventurado, ou seja, feliz, vitorioso, bem-sucedido. Essa palavra pode ser lida assim. Vitorioso, bem-sucedido, bem-aventurado são os que observam o direito. Irmão, você não pode ter condição de chegar diante de Deus e exigir os seus direitos no mundo espiritual, não de Deus, porque Ele já fez tudo, Ele já cumpriu a parte dele. Mas você não tem como exigir direitos que você nem sabe que tem. Você nem conhece os seus direitos.
Você nem tem noção o que lhe foi feito ou quais foram os direitos que você adquiriu na cruz do Calvário. Como é que você vai pedir algo que você nem sabe se tem? Você nem sabe se pode falar aquilo. Você nem sabe se pode pedir aquilo para Deus. Como é que você fará se primeiro você não se importar em conhecer o que lhe é de direito? Então veja, primeiro a pessoa tem que conhecer a bondade de Deus e a sua benignidade, que é constante, não para nunca, sempre, dependente de situações e circunstâncias. O Davi conhecia isso. O Davi no Salmo 51, quando ele pediu perdão pelo pecado do adultério e da morte do Urias, diz a Bíblia que ele já começa dizendo: tem misericórdia de mim, Deus, e apaga as minhas transgressões segundo a multidão das suas benignidades. Ele sabia disso. Por isso ele conseguiu se levantar, apesar de ter feito uma coisa tão ruim, tão destrutiva como o adultério e matar um homem inocente. E tem muitos que não conseguem se levantar. Faz coisas muito pior, muito menor, muito menos grave do que o Davi fez, mas ele não conhece a essência de Deus. Ele nunca teve um momento assim que seja de uma oração, uma coisa assim mais próxima de Deus, para ele compreender naquela hora que o Deus a quem ele serve, ele é benigno, ele é bom em todo o tempo. E a bondade dele foi lá na cruz do Calvário, morrendo por nós, mas ela continua ativa até o dia de hoje. Ele é tão bom que, para não nos deixar desamparados, ele foi aos céus, ele subiu aos céus e mandou o outro Consolador, que é o Espírito Santo, que veio para nos consolar. E hoje eu quero que você entenda esta realidade, o quanto Deus é bom, e que você seja esse candidato. Versículo 3 diz aí, ó, bem-aventurado, feliz, vitorioso, são aqueles que observam o direito e que praticam a justiça em... Quando? Todos os tempos. O que é praticar a justiça? É você descobrir os seus direitos e você ir até Deus em oração e reivindicar aquilo no mundo espiritual. É você saber os seus direitos e praticar a justiça, exercendo a sua autoridade contra Satanás e os seus demônios. Essa é a regra. É isso que faz você se despontar. É isso que faz você realmente crescer. Olha o que diz o Salmos 33. Mesmo livro aí, o capítulo, só muda o capítulo. Ele deixa claro aqui. Salmo 33. Diz aqui, ó, versículo 1 em diante, diz... Até o título desse salmo é interessante, que ele diz: o júbilo do crente na contemplação das obras de Deus. Quer dizer, quando você contempla aquilo que Deus faz, você fica uma pessoa cheia de júbilo, né? Regozijo, satisfação. Versículo 1 diz: regozijai-vos no Senhor, vós justos, porque aos retos convém o louvor. Regozijar quer dizer ter, né, satisfação. E ele está falando regozijar, porque quer dizer que é uma coisa que é constante, se renova, né? A palavra re, no original, no latim, quer dizer de novo, né? Inclusive, essa é a regra do latim. Então, todo prefixo, a palavra que tem re no começo, até nome, Renato, quer dizer renascido. A palavra nascido de novo. E assim, a palavra re aqui quer dizer isso. É Deus repetir vários gozos, satisfação na sua alma, de te alegrar, de te curar, de te transformar, de fazer você ter uma vitória em determinado momento da sua vida. Ele quer que isso seja repetitivo, ele quer que isso seja constante. Então ele diz: regozijai-vos no Senhor, o Senhor que é bom e benigno, né? Vós justos. Pois aos retos convém o louvor. A palavra justo quer dizer aquele que pratica o quê? A justiça. Então veja que ele está dizendo claro aqui que aos justos eles têm direitos de regozijar, ter gozo sobre gozo, satisfação sobre satisfação, alegria sobre alegria. E por que ele tem condições disso? Porque Deus é bom. E ele é bom em quanto tempo? A benignidade dele dura quanto tempo? Simples assim, irmão.
Então ele está muitas das vezes chateado de não poder te ajudar, porque você fica mal na vida e acha que Deus é mal também. Você cai e acha que Deus não pode te levantar. Você comete um pecado e acha que Deus não pode te perdoar. Você perde o ânimo e acha que Deus não pode te reanimar ou te renovar. Essa é a regra. Então Deus hoje veio aqui, através dessa mensagem, falar conosco sobre essa realidade. Eu não sei o que ele precisa hoje fazer para mostrar a bondade para você. Não sei se uma cura, não sei se reavivar algo na sua vida, transformar alguma coisa na sua vida, mas eu sei que ele quer fazer. Porque diz aí no final do versículo 1, pois aos retos convém o louvor. Ele diz, louvai ao Senhor com harpa e cantai com ele com saltério de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo. Tocai bem, com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são o quê? Fiéis. Ou seja, aquilo que Deus falou é reto, não muda, não tem tortuosidade. E aquilo que ele fez, as obras que ele fez são fiéis. Então a obra da cura que ele executou por nós, ela é fiel, não muda não. É aquilo ali sempre. Então pode estar a pessoa cheia de câncer, pode ser de uma doença qualquer. Se ela souber e acreditar que Deus é bom, que Deus é benigno para sempre, independente se ela deu causa ou não àquela doença, independente se ela colaborou para ficar daquele jeito ou não, Deus está à disposição para fazer uma bondade por ela e ser benigno com aquela pessoa. Mas aí ela não observa os direitos dela de viver sarado, o direito dela de viver de cabeça erguida, de viver em santidade, de viver naquilo que é correto e certo. Como ela não observa o direito dela, Deus fica de mãos atadas. Por isso o versículo 5, ele diz, ele ama a justiça e o juízo, e a terra está o quê? Pois é, e aí a gente que diz ser de Jesus, sai falando para todo mundo sobre as maldades que está na terra, porque o mundo está perdido, está isso, aquilo, outro, que se dane o mundo perdido para lá. Que é importante para nós é saber que Deus continua sendo bom. Em qualquer parte desse mundo, em qualquer parte da terra, nós podemos viver e usufruir a bondade de Deus. Porém, você tem que descobrir os seus direitos e você tem que exercer esse direito em todo o tempo. Bem-aventurado os que observam, que descobrem os seus direitos e que praticam a justiça em todo o tempo. E ele faz isso porque ele sabe que em todo o tempo Deus é bom. Ele sabe que Deus é benigno em todo o tempo. Essa é a regra, essa é a maneira da sobrevivência. Só para a gente consolidar mais a ideia, volta lá para o Salmo, agora o 107. É um dos salmos mais emblemáticos da Bíblia. Salmos 107. E nós vamos, ele começa falando a mesma coisa, só que esse aqui é mais profundo ainda. Ele diz assim, Salmo 107. Louvai ao Senhor, porque Ele é o quê? Bom. E porque a sua benignidade é para... Veja que está igual o capítulo 106, versículo 1. Os versículos são iguaizinhos. Aí ele diz o versículo 2. Diga-nos os remidos do Senhor, os que foram remidos da mão do seu inimigo. Eu não vou ler essas partes principais, eu vou só nasquelas que falam sobre a bondade. Versículo 6, diz aí, clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades, e os levou a um caminho reto para ir à cidade que deviam habitar. Louvai o Senhor pela sua maravilha com os filhos dos homens. Então veja que Deus faz a obra. Ele sabe ser benigno em toda situação. E aí você diz, mas aí de repente, pastor, você está falando, mas eu errei, eu cometi um erro. Versículo 13 diz assim, e clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades, e tirou das trevas da sombra da morte, e quebrou as suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade, e pelas suas maravilhas com os filhos dos... Então veja, e aí se você ler a história, alguém já disse, é o salmo mais emblemático que tem. Versículo 19, diz, então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas
necessidade, enviou a sua palavra e sarou os da sua destruição. Louve ao Senhor pela sua bondade e pelas maravilhas com os filhos dos homens. E aí ele diz, ofereçam sacrifício de louvor e relatem as obras com regozijo. Se você ler os salmos todos, que ele tem vários versículos, você vai encontrar várias partes dele dizendo a mesma coisa. E fizeram o que era mal diante do Senhor. E aí invocar o Senhor no dia das suas necessidades, e Deus, ou invocar o Senhor na sua aflição, e Deus os livrou da sua necessidade. Aí estava tudo indo bem, aí de repente desanda de novo. E aí o que eles faziam? Invocavam o Senhor de novo, e o que Deus fazia? Curava de novo, enviava a palavra, salvava de novo. E por que era assim? Porque Deus é bom em quanto tempo? Deus é benigno quanto tempo? Sempre. Ele não pode voltar atrás. Mas do que adianta ele ser bom e benigno se você não sabe disso? Se você não usufrui disso? Então hoje a oração que eu vou fazer é no termo da palavra. Você sabe que eu sou meio rasgado mesmo de natureza. Então no termo da palavra, essa oração, eu estava até falando com Jesus de madrugada, é a oração para você deixar de sofrer, para você deixar de ser o trouxa da história, deixar de ser um otário na vida, no sentido de apanhar da vida, não sabe dar a volta por cima e fica lá chorando, choramingando. Parece até que Deus não é bom. Parece até que Deus abandonou você. Ele é bom em todo tempo. Então aproveite a bondade dele. Assuma o erro se for o caso, confesse o seu pecado e ele está pronto para te perdoar e te levantar e continuar caminhando com você até o fim. Diz lá em Colossenses 1, capítulo, versículo 3, o que começou a boa obra é fiel para concluir ou terminar. Agora, ele é fiel, ele quer ir até o fim. E você desiste, como é que ele vai fazer? Como é que ele vai concluir a obra para quem desiste? Para quem volta atrás? Para quem abandona seu lugar? Para quem não crê na bondade dele? Para quem não conhece os seus direitos? Como é que ele vai ser Deus na vida dessa pessoa? Como é que ele vai fazer bondade para a vida dessa pessoa? Essa é a razão porque muitas coisas não saem como deveria. Porque estamos distantes da bondade de Deus. Para muitos, ele já não é bom, já faz tempo. Por quê? Porque ele mudou? Não, porque essa pessoa prefere crer na maldade do homem, prefere crer na maldade do capeta, prefere crer no desvio do mundo do que crer, como diz o Salmo 63. O Senhor ama a justiça e o juízo. Justiça, porque ele fez o que tinha que fazer na cruz do Calvário. O juízo, porque o príncipe desse mundo será expulso. Satanás perdeu a batalha. E aí ele conclui dizendo, a terra está cheia da sua bondade. Não importa onde você esteja, o momento que passe, onde quer que você possa encontrar, ali tem bondade de Deus para você. Se você fixar no seu pensamento e saber ou souber que a bondade de Deus está ali também, você vive bem em qualquer lugar. Agora, se você achar que o problema é que ali tem muito bandido, ali é muito ruim, porque ali e tal, mas porque essa doença é o câncer, é porque, então não tem como Deus ser bom. Você está dizendo, entre outras palavras, Deus, o Senhor é bom, mas sua bondade não é tão forte quanto essa doença. O Senhor é benigno, mas só que nesse caso, como eu já fiz repetitivamente a porcaria, o Senhor não pode continuar me amando. E a Bíblia diz que a benignidade dele, a bondade é sobre todos, ou todo o tempo, e a sua benignidade é para sempre. Agora, para a gente concluir, lá no livro de João, capítulo 14. Versículo 13, todo mundo conhece. Mas vou ler na Bíblia para ficar mais sério. O pessoal já pode subir para o altar. Rápido e eficiente. Nós vamos cantar mais uma vez o louvor. E depois nós vamos então preparar o seu coração. E aí vamos participar da Santa Ceia. E Deus vai abençoar. João 14, o capítulo, o versículo é o 13. Ele diz assim. E tudo... tudo, sem exceção, tá? Tudo quanto, claro, se estiver de acordo com a Bíblia, né? Óbvio. Mas tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja o quê? Glorificado no Filho. E aí ele conclui, fala de novo. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei.
Então agora nós vamos fazer um teste dessa bondade de Deus. Preste atenção, pelo amor de Deus. O capeta faz de tudo para distrair a pessoa, para tirar o foco, até essa palhaçada na eletricidade aí, que eu creio que foi aqui dentro, mas enfim, deixa para lá. Isso porque já desde a noite eu estou assim, captando, sabe, esses espíritos, assim, alguma coisa vai rolar, vai acontecer. Então a gente está mais sensível no espírito, a gente capta. Então preste atenção. Aproveite a oportunidade. Usufrua da bondade de Deus. Deus, o Senhor é bom. A partir de hoje não faço mais tal coisa. Em nome de Jesus. Ele entra, blum, arranca aquilo, joga nos quintos dos infernos. Deus, se o Senhor for bom de fato, a partir de hoje o Senhor vai me dar fé para me deixar de ser, com o perdão da palavra, o otário da história. Sempre saio como besta ou derrotado da história. Ele põe a mão, plum. Espírito de derrota vai embora, agora você é vencedor em tudo que faz. É para levar a sério. Na hora dessa oração, é para levar a sério. Por isso, esse louvor para mim é uma oração. Eu tenho tratado isso desde quando aprendi, lá no final do mês de maio. E espero que você aprenda também. E que você usufrua dessa graça. Que Deus possa cumprir essa palavra na sua vida. Tudo que pedires em meu nome eu farei. Deus, eu estou com um câncer aqui. O doutor disse que é 6 meses. Faça agora então valer essa sua palavra. Quero ver a bondade do Senhor entrar em ação. E esse câncer está amaldiçoado e vai sumir em nome de Jesus. É a nível de câncer. É a nível de falência. Jesus só sabe. Estou falido, estou lascado, devendo, como diz o ditado, para Deus e o mundo, não tenho chance de sair dessa situação. Então o Senhor vai mostrar sua bondade para mim hoje. O Senhor vai ser benigno, o Senhor vai abrir uma porta financeira, o Senhor vai abrir uma situação, eu vou sair dessa lama e vou louvar o Senhor, como diz o Salmo 106, versículo 2. Quem poderá mencionar as obras poderosas do Senhor? Quem poderá falar dos seus louvores? Seja você que esteja ali naquele versículo e diga: eu, Jesus, eu quero falar dos seus louvores, eu quero mencionar as bondades do Senhor, eu quero vivenciar as bondades do Senhor, eu quero usufruir das suas benignidades, eu quero gritar para todo mundo ouvir: Deus é bom, Deus existe, mudou a minha vida, deixei de ser o tonto da história, deixei de ser o otário, deixei de ser o derrotado, deixei de ser uma prostituta, deixei de ser um craqueiro, deixei de ser um endemoniado. Deus é bom. Seja você candidato a essa posição e divulgue com todos os seus pulmões, com toda a sua força, com todo o seu fôlego, como diz esse louvor, a bondade de Deus todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Deus Vamos ver isso. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Vamos entender essa situação hoje. Vamos beber dessas águas com a mão sobre o seu coração, seus olhos fechados, crendo naquilo de qual Ele pode fazer para você. E você que crê nisso, que quer ver a bondade entrando em ação, abençoando a sua vida, você vai confessar: é fiel em todo o tempo, Ele é Deus. Fiel em todo o tempo, chega a Ele em todo o tempo, Tu és bom. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fogo que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Lá do início, te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Tua graça nunca falha. Todos os dias diga a Ele.
Esse Deus é maravilhoso em todo o tempo. E agora Ele está aqui oferecendo a você a oportunidade de ser bom contigo. Eu não sei qual vontade que Deus quer fazer para você hoje. Eu não sei qual área da sua vida que você precisa ter a vontade de Deus. Mas eu sei que Ele está aqui sobre nós. Ele está aqui sobre essa palavra que Ele nos deu hoje, essa manhã. E está de braços abertos e de ouvidos atentos à sua oração. Então, se você crê na vontade de Deus, começa tudo no seu direito. O direito de, como filho, entrar na casa de Deus. O direito de, como filho, beber das águas da vontade de Deus. Ele quer saciar a sua sede. Ele quer matar a sua fome. E Ele está ouvindo agora a sua oração. E é nessa hora que você então percebe da vontade de Deus. É hora de você então erguer a sua voz em oração. Como disse o anjo, Jacó para o anjo: não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Essa é a hora de você usufruir. Que seja uma vontade na sua saúde, que seja uma vontade nas suas finanças, que seja uma vontade na sua profissão, nos seus estudos, que seja na vida amorosa, na vida conjugal. Eu não sei qual área da sua vida que você agora quer que a vontade de Deus entre em ação, mas os demônios caíram por terra. Eles não podem, eles não vão mais causar impedimento que você viva a vontade de Deus, que você viva o melhor de Deus em sua vida. Você está agora tendo a oportunidade de entrar na mais íntima presença de Deus e beber das vontades, e beber das glórias, e beber das honras, e beber da dignidade, e beber do amor, da graça, da parte de Deus. Para isso você precisa ser espiritual, você precisa compreender o poder de Deus, você precisa compreender as coisas do mundo espiritual. Tem que deixar de ser religioso, tem que deixar de ser aquela pessoa religiosa que só sabe fazer daquele jeito, daquela maneira, daquela força, daquela capacidade. E hoje Deus está hoje propondo para você essa graça da vontade dele, da benignidade dele, que tem que perdoar, que tem que existir sobre você. E ele vai continuar fazendo a obra. Meu Deus, eu quero ver agora a sua vontade entrando em ação. E eu, na autoridade declarada como sendo anjo dessa igreja, como sendo aquele a quem o Senhor colocou para representar aqui a sua vontade, para representar a sua força. Eu vejo a minha voz agora contra a força do mal. Eu vejo a minha voz agora contra tudo aquilo que provém do inferno, que impede essa pessoa de viver a vontade do Senhor. A partir de agora, você, Satanás, se causa esse espírito de religiosidade, pela alma vida dessa mulher, pela alma vida desse homem, que não deixar o beber, que não deixar o sofrer da vontade de Deus, da capacidade de Deus. Você pode estar passando por luta, pode estar passando por batalha, você pode estar passando por dificuldade, em todos os reinos, em todos os tipos, mas Deus, Ele é Senhor dos céus e da terra, Ele vai ser sempre o poderoso, o onipotente Deus. A vontade dele está em grande ação, a vontade dele está em grande ação, e você não vai suportar, é fiel, vai ser sempre aquele
e que eles entendam essa verdade, que eles compreendam, Pai, que o Senhor nos dará a capacidade de que a sua bondade nos siga todos os dias, que ela esteja sempre, meu Deus, indo atrás de nós, como diz o Salmo 23, versículo 5, e assim vai o versículo 6, deixa bem claro que certamente a sua misericórdia, a sua bondade nos seguirá todos os dias, e que nós viveremos longos dias na casa do Senhor. Que assim seja, meu Pai, a verdade sobre a vida deste homem, a verdade sobre a vida dessa mulher, e isso para a tua glória, em nome de Jesus, e diga graças a Deus. Agora veja bem, se você crê nisso, agora mais do que nunca você vai provar isso. Jesus não morreu como otário lá na cruz. Ele até foi o otário para que ele deixasse de ser. Ele foi o pecado para que ele deixasse de pecar. Ele foi o derrotado para que ele deixasse de ser derrotado. Ele foi o angustiado para que ele deixasse de ser angustiado. Ele foi o perdido para que eu fosse achado. Ele foi o pecado para que eu fosse santo. Ele foi para que ele deixasse de ser. Isso é você compreender a vontade de Deus, a capacidade, a habilidade de Deus de nos amar e de fazer obra em nossas vidas. É hora de você tomar isso no seu coração por iniciativa, e Deus então vai cumprir, Deus vai fazer isso, se você assim acreditar, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Pois bem, pode sentar em nome do Senhor. Agora os irmãos vão passar a Santa Ceia do Senhor, e antes que elas sejam servidas, eles vão estar aqui na frente. E você então, antes que elas sejam servidas, que você reflita se verdadeiramente tem dado valor ao sangue do Cordeiro. Nós vamos então participar do corpo e do sangue do Cordeiro. Aqui, irmão, já falei isso, Nelson. Já tinha falado, comecei a falar, todo mundo aqui, depois que orar sai. Mas enfim, nós vamos participar do corpo do Cordeiro e do sangue, porque diz que a carne do Cordeiro é a verdadeira comida, e o seu sangue é a verdadeira bebida. E diz no livro de João, capítulo 6, versículo 50 e alguma coisa, 63, se me fala a memória, ele diz lá que quem come da sua carne e bebe do seu sangue, por ele viverá. Então viva a bondade de Deus. Para isso você precisa comer da carne e beber do sangue do Cordeiro. Santa Ceia para quem? Para quem batizou-se nas águas, crendo no que está escrito. Aquele que crê e for batizado será salvo. Então o batismo das águas tem a ver com crer na salvação. Não tem esse negócio, eu não senti de batizar. Ninguém sente para tomar banho, não sabe que tem que tomar banho? Então você vai lá e toma banho. Ninguém sente, eu não senti de comer, você não vai lá e come? Eu não senti no coração de dormir. Não, faz parte da natureza. A salvação que ele nos propôs é arrependimento dos pecados, batismo nas águas, batismo no Espírito Santo para concluir a salvação. Está ligado uma coisa a outra. Então se você aceitou Jesus, não passou pelo batismo das águas, porque ainda não teve. Seja o caso aqui da igreja, eu vou marcar dentro em breve. Mas aí o que acontece? Você precisa participar do corpo e do sangue do Cordeiro, para você ter essa energia, essa força de Deus dentro de você, para você dar continuidade, para você ir mais além, para você viver as bondades completas do Senhor. Se você não quer compromisso de servir a Deus, ser uma nova criatura, viver uma vida santa e digna, então nem toque na Santa Ceia, sabe por quê? Que aí você se amaldiçoa mais ainda. Tá ruim, fica pior. Santa Ceia é para filho, para aquele que decidiu viver uma vida reta dentro do que é possível para parte dele. Ele quer uma vida nova, ele quer realmente parecer com Jesus. Esse aí participa da ceia, esse então vai ser bem sucedido. Os irmãos vão servindo, enquanto isso os irmãos cantam aí o refrão, tu és fiel em todo tempo. Fiel em todo tempo. Isso. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, Eu cantarei a bondade de Deus. És fiel, chega. És fiel em todo tempo. Em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom.
com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade da bondade de Deus. Ele é fiel Em todo tempo, sempre. em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho. Isso, coloque-se de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Da bondade de Deus. Canta lá do início. Te amo, Deus. Te amo, Deus. Diga para ele. Tua graça nunca falha. Tua tendo dado graças ao Senhor, partiu e disse: esse é meu corpo que é partido por nós. O Senhor disse: tomai, comei, fazei isso em memória de mim, em memória do seu maior ato de bondade, seu maior ato de benignidade, que dura para sempre, o que o Senhor fez lá na cruz, que jamais poderá ser anulado. Nós participaremos, meu Deus, dessa comunhão. Está abençoado esse pedaço de pão, que agora é o seu corpo, é a sua vontade entrando dentro do nosso corpo, representando, meu Deus, a nossa alma restaurada em Cristo e o nosso espírito recriado. Porque assim foi naquele dia, naquela noite, agora é também. Diga: Senhor Deus, eu usufruo da sua vontade, e jamais me esquecerei que ela é para mim todos os dias, todas as horas, todos os tempos, e a sua benignidade é para sempre, para mim e todos a quantos o Senhor salvou na cruz do Calvário, como todos o corpo de Cristo. Pai Santo, Pai querido, nós queremos crer nessa verdade. Nós queremos crer nessa bondade do Senhor. E assim vamos conseguir, meu Pai, divulgar e falar os seus louvores. Vamos erguer a nossa voz e falar dos milagres e obras que temos realizado. Oh Deus Pai Todo-Poderoso. Assim, meu Pai, no dia que o Senhor, depois de pescar, semelhantemente o Senhor pegou o cálice e, tendo dado graça, o Senhor disse: tomai e bebei. Esse é o meu cálice que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. É o sangue do Senhor Jesus, no Novo Testamento. Diga: Senhor Deus, como está escrito, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho da sua palavra. Assim sou eu para a tua glória. Tomem todos o sangue de Cristo.
E é por isso que nós precisamos confessar que somos o que somos porque Ele e a sua grandeza. Nós podemos sempre. Eu posso crer no ar. Ele vive e nós podemos viver também com Ele. É a vontade dele todos os dias em nossa alma. Está nas mãos.
agradecemos o Senhor, para dar ao Senhor o louvor que Ele é devido, honrando e glorificando o nome santo do Senhor. É o que nós precisamos e que vamos receber da tua parte, em nome de Jesus. E digam graças a Deus. Dê para Ele uma linda e forte salve. Agora os irmãos prepararam o louvor. Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Os irmãos prepararam o louvor e eu acabei cancelando a questão do ritmo, etc e tal. Mas você participe com amor, com carinho. O pessoal está ali trabalhando, se esforçando para fazer o melhor para Jesus. Então eles vão fazer a apresentação, tudo para o louvor da glória e do nome santo do Senhor. E você então poderá participar em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Agora é com os comandantes. Cadê os comandantes? É assim mesmo, pessoal. Como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo, né? E aí ao vivo o pessoal sempre tem uma coisinha ou outra aqui que falta, mas vai ficar tudo perfeito para a glória de Deus. Como costumo dizer, quem não pensa antes, depois na hora acaba se enrolando, né? Mas a gente está preparando, está crescendo, está aprendendo cada vez mais. Graças a Deus. Aí. Muito bom. Só isso? Então tá, então vamos lá. Deixa eu já se reassumir aqui e vou já fazer os finalmente. Não, só esse eu falei, é só isso.
Mas tá bom. Pois bem, vamos preparar outros. E assim, é um trabalho, toda uma dedicação, só para você ter ideia, né? Para você aqui da igreja, você de casa, eles estão estudando já faz algum tempo. E hoje o estudo deles começa às 10h30 da manhã, aliás, 11 horas, e vai até às 3 da tarde. 4 horas. Ninguém tem nada por acaso. Aliás, alguns não conseguem ter algumas coisas porque acham que tudo é de graça. Tudo não tem um esforço, não tem um trabalho. Alguns aqui não sabiam nem abrir a boca. E aí Deus usa aí o maestro, o professor Hector, aí que Deus colocou que tem sido uma bênção para esforçar, para nos ajudar, para a gente fazer o melhor para Jesus. E assim é regra. Às vezes até o profissional, o Luciano, por exemplo, Luciano lá no cantor, né? E ele ficou com um problema sério na voz. Achava que cantava sozinho, sabia muito, agradou, até que perdeu a possibilidade até de cantar. Hoje ele não consegue nem fazer o que fazia antigamente, porque machucou a voz. Então a gente tem que aprender, tudo se aprende. Seja a arte de um pedreiro, de um pintor, seja cantar, seja louvar e agradecer o nome santo do Senhor. Para você de casa, fica um recado, você é fiel ao seu dízimo, à sua oferta, continue nos ajudando, está aqui aquele envelope, você já conhece, o dízimo, atrás das contas da igreja, fazendo transferência, você mande para nós um comprovante, para a gente colocar como sendo membro nessa igreja que está nos ajudando. Lembrando aqui também que dia 25, sem ser o domingo próximo, que é 19, outro domingo, tem um QV, vai ser uma grande glória, para a glória de Deus vai estar. O pessoal vai estar aqui louvando e agradecendo o nome do Senhor às 18 horas, vai ser uma grande bênção. Então você, mulher, né, aquela que vem, se convide suas amigas lá de casa, no trabalho, pessoas que você conhece, vai ser uma reunião exclusivamente voltada para as mulheres, e você então pode participar, vai ser uma grande bênção. Dia 25 às 18 horas, em nome de Jesus. Para vocês de casa, Deus te abençoe, a gente volta em tempo oportuno em nome de Jesus.